Boa noite, pessoal. Mais um Terça Livre no ar. Quero agradecer a todas as pessoas que enviaram as suas mensagens, tanto no Twitter como no YouTube. Nós recebemos várias mensagens, muitas mensagens, mensagem elogiando o Bolsonaro, mensagem elogiando o Marco Feliciano, mensagens de apoio, críticas infundadas, teve de tudo. Nós vamos fazer de tudo para ler as mensagens depois que os nossos participantes falarem. Nós vamos abrir para as perguntas e você pode mandar essa pergunta para o Twitter. O Twitter do Terça Livre é twitter.com/tercalivre. twitter.com/tercalivre. Vamos começar então falando então com Feliciano. Boa noite, Feliciano, tudo bom? Boa noite, Alan. É uma alegria estar de volta aqui no Hangout. Um beijo aí no coração da Beatriz, que está conosco. Meu ídolo, doutor Bolsonaro, prestando continência para o capitão. Estamos juntos. Boa noite, Bolsonaro. Tudo bom, capitão? Boa noite, tudo bem? Estou numa batida bastante forte aí, rodando pelo Brasil. O dia que o pessoal do Feliciano me apoiar, daí eu corro para a galera, tá ok? E daí eu que vou prestar minha continência para ele. Maravilha. Bolsonaro, só me explica. Boa noite, Alan. Boa noite, Bolsonaro. Boa noite, Feliciano. Tudo bem? Maior prazer estar aqui com vocês de novo, essa turma do bem. Adoro essa turma do bem. Maravilha, pessoal. Eu gostaria de começar falando uma coisa que me intrigou muito hoje no Twitter do Terça Livre. Nós sabemos muito bem que tanto o Bolsonaro quanto o Feliciano, quanto qualquer pessoa que diga a verdade ou que exponha suas opiniões, elas são perseguidas, são ridicularizadas na internet. E eu gostaria de me solidarizar de maneira muito particular com o pastor e deputado Marco Feliciano. Algumas pessoas disseram assim, ele é muito preconceituoso com relação às religiões, e eu acho que as pessoas estão confundindo. Eu sou católico, a Bia não é, eu não sei qual é a religião do Bolsonaro, mas o Marco Feliciano, como deputado, tem feito um trabalho maravilhoso. A sua opinião com relação à teologia, nós temos divergências, e isso só se pode haver, essa divergência, ela só pode existir num país livre e democrático. Livre e democrático. Sem liberdade e sem democracia, nós não podemos discordar uns dos outros. E as pessoas que discordam do Feliciano e que não valorizam o trabalho dele na Câmara enquanto deputado, querem criticá-lo enquanto pastor. Olha, criticá-lo enquanto pastor você é livre, enquanto deputado também, mas fala a verdade, né? Eu gostaria de me solidarizar aqui profundamente com relação ao pastor Marco Feliciano com relação a isso, porque as pessoas foram enviando mensagem e sem pautar-se, sem fundar-se na verdade, sem dizer, olha, o trabalho do deputado é um trabalho maravilhoso, mas eu discordo dele enquanto pastor. E eu acho que nós não podemos lutar contra o comunismo querendo agir como comunista, querendo calar as pessoas, querendo que as pessoas não tenham mais opinião. E iniciando um pouco o nosso bate-papo aqui hoje, eu gostaria de iniciar com a Bia, falando como que a Bia, enquanto Revoltados Online, está aqui também, ela também é membro do Terça Livre, e o pessoal do MBL, o Kim Kataguiri, então, eles estão sofrendo uma perseguição de um homem que faz apologia à maconha, maconheiro, safado sem vergonha, que é o João Willis. Então, fazendo apologia às drogas, esse homem quis dizer que a Beatriz Kisses, o Revoltados Online, o Movimento Brasil Livre, eles instigam as pessoas ao ódio, ou seja, manifestar-se contra esse governo é discurso de ódio. Então, Bia, eu gostaria que você iniciasse falando pra gente o que está acontecendo com você, o Kim e o pessoal do Revoltados Online. Pois é, hoje eu fui surpreendida, né, com a notícia de que o deputado João Willis tinha feito um requerimento a uma CPI dos crimes cibernéticos para que a equipe do Revoltados Online, do MBL e um outro que é Faca na Caveira, que eu não conheço, assim, acho que já vi alguma coisa, mas não conheço, fôssemos convocados a depor nessa CPI. Eu fiquei bastante preocupada quando eu vi, imagina, eu ser convocada para depor numa CPI de crime, né?
E aí entrei no site da Câmara, fui olhar que comissão era essa, qual o objetivo. Primeiro, me surpreendi com o objetivo dessa CPI, que é de coibir crimes de hackers que invadem contas de correntistas, de banco, desviam dinheiro, fazem tráfico de drogas, usam dinheiro para traficar drogas, pessoas, armas, né? Quer dizer, nada a ver com a nossa atividade. Mas ele incluiu ali, nesse requerimento dele, que o Marco Feliciano me mandou, para eu saber do que se tratava, né? Ele incluiu como se a gente fizesse discurso de ódio na internet. Então, como a gente usa a internet como plataforma, a gente teria que ser incluído ali. Fiquei bastante, assim, surpresa, e depois vi também o que esperar do João Willis, né? Esse é o tipo de coisa mesmo que ele faz, tentando nos censurar, tentando nos calar. Eu fui brindada ainda, né, 2 vezes, porque eu fui chamada como integrante do Revoltados Online e como, ele colocou lá, a senhora Beatriz Kiss, então 2 vezes. Coloquei isso no Revoltados, gravei um vídeo, espalhei, para mostrar para as pessoas onde nós estamos, num país, num governo, numa situação em que um deputado, fazendo uso do seu cargo público, quer movimentar a máquina pública, né? É uma CPI, que é uma coisa dispendiosa, o tempo dos deputados, que a gente sabe que é corrida beça, eu acompanho lá, eu vejo, não é fácil, para perseguir desafetos, para tentar calar, botar uma mordaça na gente. E aí eu digo o seguinte, eu sempre falo que certas pessoas serem nossos desafetos só servem para engrandecer o nosso currículo. E hoje é assim que eu me sinto, meu currículo está muito engrandecido, tendo o João Willis, né, sendo eu um desafeto do deputado João Willis. Agora, o currículo dele não está com nada, fique tranquilo aí, tá ok? Por acaso aprovar esse requerimento, eu vou contigo lá, para você ficar livre para falar o que bem entender essa figura aí. Você vai me emprestar sua imunidade. Esse que acha que o bumbum dele é melhor do que todo mundo, tá ok? Não vai te tolerar não, e você vai ter liberdade para falar o que você quiser. Ele acha que vai botar você lá, conduzir você a falar de acordo com o requerimento. Isso funciona aqui quando você convoca ministros de Estado para falar sobre determinado assunto, para exatamente evitar que outros parlamentares deturpem o que está sendo tratado ali. Agora você, como pessoa livre, caso venha para cá, espero que você venha, ok? Para você falar, inclusive, Feliciano, estou ouvindo, ele vai gostar aí, sobre apologia à pedofilia patrocinada pelo governo através do site Humaniza Redes. É um assunto bacana isso aí, tá ok? O cara nasce com esse costume aí de fazer sexo com as coisas que foram feitas para fazer outra coisa, tá ok? E daí quer que todo mundo também faça isso. Você pode ver, o site Humaniza Redes. Se você dobrar a esquina aí, quando sair do programa encontrar um marmanjo, um barbado, abusando sexualmente do menino de 4 anos, pelo site Humaniza Redes, você não pode chamá-lo de pedófilo. Você tem que submeter esse animal a uma junta, né, de psiquiatras, porque ele pode estar sofrendo de o que eles chamam de transtorno. Então esse cara não é um criminoso, ele tem que ser tratado e não ser preso. Por isso que de vez em quando acontece por aí aquela história conhecida como linchamento, que todos nós somos contra. Mas chega a um ponto que o ser humano vê que a justiça acaba não sendo feita no nosso país e faz justiça com as próprias mãos. E quem patrocina esse ódio todo é essa figura aí, BBB aí, que vocês citaram o nome dessa figura há pouco tempo, até que me discriminou no avião há poucas semanas, não quis ficar do meu lado, né? E sentou-se em outro lugar. Imagina se eu fizesse aquilo com ele. Essa figura aí é desprezível, nada que ele... Ou melhor, ele não ocupa a tribuna dessa casa aqui. Eu quero fazer o levantamento, quantas vezes eu tenho ocupado a tribuna. Não ocupa. Ele fica ali ocupando as comissões aqui da casa, né, que ele frequenta, para falar essas baboseiras, fazer ameaças, como assim, a Beatriz, quem quer que seja aqui, vai ficar com medo de uma convocação. Sim, ela pode ser convocada para ser... Espero que seja, tá ok? Para dar uma lição nessa figura aqui, desprezível nessa casa, que nem dá bola nos projetos dele, como
um que autoriza aí o menino com 12 anos de idade cortar o piu-piu, independente da vontade do pai, porque está se sentindo meninas, etc. Mas eu queria agradecer aí ao Feliciano também, agradecer a você, Bolsonaro, por essa força que você já está me dando, e o Feliciano, que ele faz parte da comissão, né? Quando eu vi lá os membros da comissão, integrantes, eu vi o Feliciano, falei com ele, e ele me defendeu a gente bastante lá, conseguiu, inclusive, transformar, né, a convocação em convite, não foi isso, Feliciano? Então, agradecer aí essa força, né, porque a gente sabe que não está sozinho, e a gente não vai se calar nem se intimidar, e só para o João Willis, caso ele ouça isso daqui, saber que vários movimentos já estão mobilizados, mobilizando, e disseram que se eu for lá para a CPI, eles vão lotar o plenário, virão de São Paulo, do Rio, de tudo quanto é canto, entendeu? Para mostrar que nós, do Revoltados, do Terça Livre, do MBL, todo mundo que comunica, que traz informação, que a imprensa cala, nós não estamos sozinhos. Nós temos muito apoio dos brasileiros. Muito bem. Bolsonaro, vamos começar então fazendo uma perguntinha que é o nosso grande tema. Quero começar contigo, batendo continência para o nosso futuro presidente de 2018. A quem interessa a perseguição e a queda do Cunha no Congresso? Nomes. Quem realmente está por trás, ou quais são os partidos ou grupos que estão interessados em querer desfocar todos os problemas do governo na pessoa do Cunha? Ou seja, eles querem tirar o foco. Nós sabemos muito bem que o Janot engavetou todos os processos contra Dilma Rousseff referentes à sua campanha fraudulenta, comprovadas com os celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal. E tá lá, tá escrito. Hoje a Época publicou no Twitter, o Diogo, acho que é Diego, Stecosky, não sei como pronuncia o nome dele, mas o Diego publicou na época que o Marcelo Odebrecht estava desviando dinheiro e pegando dinheiro sujo para poder fazer a campanha da Dilma, ensinando inclusive o Lula como roubar. Então, a quem interessa realmente tirar esse foco? Aqui eu tenho certeza que nenhum de nós quer fazer o Cunha de santinho, mas a quem interessa tirar esse foco da Dilma e do PT para poder jogar em cima do Eduardo Cunha? Olha, na África do Sul, por que o racismo era legal? Estava na lei. Ok? Essa praia é para branco, essa é para negro. Estava na lei. Ninguém defende isso lá, não. Mas eles faziam as coisas com a força da lei. O que o PT vem fazendo ao longo dos anos? Através de leis, cada vez mais vai cerceando a nossa liberdade. Inclusive, eu faço um apelo a todos, né, para que leiam a emenda 81 do ano passado, sobre o trabalho escravo. Essa emenda constitucional, ela relativiza a propriedade privada. Você passa a achar que essa casa que vocês estão é de vocês. Vocês estão achando. Vocês podem, por uma simples, responder um processo por possível trabalho escravo aí, que ninguém concorda, mas também, segundo alguns juristas, que é a área da Beatriz, que ela tem os seus problemas também lá com seus coleguinhas lá também, passa a se aplicar a quem pratica o trabalho análogo à escravidão. Então, a análoga à escravidão envolve aí 252 itens, né? Os mais absurdos, que caso você seja acusado de cometer um desse ato na tua casa, no seu apartamento, na tua chácara, na tua fazenda, você tem a sua propriedade expropriada. Então, fazendo esse paralelo com a África do Sul, que nós somos contra o que acontecia lá, lógico, tá, ok? O governo vinha fazendo aqui, ou seja, ele vinha manipulando o Congresso. Era muito fácil, enquanto a Dilma estava gordinha e a Petrobras sendo assaltada, tudo que interessava para o PT era aprovado nessa casa, como a emenda Constitucional 81, por exemplo, como a lei das palmadas, que alguns não dão muito valor para isso, mas é uma maneira de tirar a autoridade dos pais junto aos filhos, tá certo? E o Cunha acabou com essa brincadeira aí, de uma forma ou de outra, acabou. Quando ele trouxe para cá, por exemplo, o orçamento impositivo. Eu estou no 25º ano consecutivo de deputado federal. Então é muito comum, esse exemplo de eleições, naquele último 4º ano daquela respectiva legislatura, o governo atrasava as liberações de emendas que não eram impositivas, né? Eu obrigava aqui, de uma forma ou de outra, fazia conchavo nessa casa,
o governo aprovava o que bem entendia aqui, seu pacotão de projeto de lei, e os deputados tinham as suas emendas aí liberadas. E o Cunha acabou com essa brincadeira. Você pode ver, eu ouso dizer, até vou passar a palavra para vocês aí, que esse marco civil da internet, é o assunto do momento, aí, Beatriz, só não foi regulamentado por decreto, como está previsto lá, que o Cunha é presidente. Que eles queriam realmente incluir aí o tais dos crimes de ódio, segundo a intenção deles. Quem falasse, por exemplo, que o bumbum desse Bibibi era feio, né, era cabeludo, ia acabar sendo processado. Eles iam entrar no Facebook de todos que estão aí, e ali uma brincadeira qualquer, entre eu e meu sogro, por exemplo. Ô Paulo Negão, você é um 71, que é brincadeira entre nós, e meu sogro é conhecido como Paulo Negão. Isso aí poderia ser, fala que o Bolsonaro, apesar de ser o sogro dele, está estimulando, né, o ódio, o crime de racismo através do Facebook, não sei o quê, eu ia ter problemas. O meu sogro não, o alvo seria eu. Então, se caso quisesse regulamentar isso aí, pode ter certeza que um projeto legislativo qualquer, o Cunha botaria em pauta e nós suspenderíamos a eficácia desse decreto regulamentador. Então, interessa, obviamente, para o governo, tirar o Cunha daqui e botar alguém subserviente, como sempre foi assim. Entre Cunha e o Quinagra, do PT, eu fiquei com o Cunha, assim como no passado. Entre Severino Cavalcante, aquele dos 10 mil reais aqui no restaurante da Câmara, e Luiz Eduardo Grial, eu fiquei com Severino Cavalcante, e muitos dizem que eu fui o responsável por eleger Severino. Eu digo que eu fui responsável, sim, por derrotar o Luiz Eduardo Grial, o homem de 5 bilhões de reais no que é conhecido como Bolsa Ditadura, ou seja, canalhas que treinavam em Cuba, na Coreia, na Albânia, na China, comunista da época, né, que vieram para cá impor a luta armada aqui no Brasil, depois se intitular presos políticos, perseguidos, muito vagabundo desapareceu porque foi justiçado pelos próprios companheiros, ou então os familiares desses picaretas ganhando pensões e indenizações que chegam os cofres públicos em praticamente 5 bilhões ao longo desse tempo todo. Então, interessa, por enquanto, sim, para mim, o Eduardo Cunha continuar presidente dessa casa. Afinal de contas, se o Cunha foi citado por um delator de ter desviado ali 5 milhões, ou recebido 5 milhões de reais de uma empresa Lava Jato, essa gráfica, né, recebeu 23 milhões de reais, uma gráfica que não tinha sequer uma marca de chave lá dentro, não tinha empregado nenhum, e o seu Janot acabou arquivando esse processo, depois que ele foi reconduzido num acordão lá com o Renan, meu colega aqui, tá ok? Para ser reconduzido aí à frente do MP. Ô, Renan, vai chegar a tua hora que o petista, tá ok? Ele é seletivo, é um de cada vez, você está na fila, pode ter certeza. Bem, falando um pouco sobre o marco civil da internet e a perseguição, eu gostaria de lembrar quem está nos assistindo agora, terça-feira passada, no Terça Livre da semana passada, eu e o pastor Marco Feliciano fizemos um hangout com um homossexual, Smith Reis, a quem quero mandar o nosso grande abraço aqui, do Terça Livre, e o meu perfil simplesmente foi derrubado. Meu perfil no Facebook está derrubado ainda, parece que só amanhã vai voltar. Você fica 7 dias punido por discurso de ódio. Eu que gravei um hangout explicando que um católico, um evangélico e um homossexual podem juntos lutar por valores de família, pátria, Deus e etc., nós não temos discurso de ódio. Então, o meu perfil foi banido. E aqui eu quero dar a palavra para o pastor Marco Feliciano e também fazer a mesma pergunta. Pastor Marco Feliciano, a quem interessa, na sua opinião, esse desvio de foco dos problemas do PT para Eduardo Cunha? Alan, obrigado aí pela oportunidade. Eu prefiro ficar aqui ouvindo o Bolsonaro, que sabe, ouvir quem sabe é muito melhor, né? Queria aqui mandar um beijo para a Bia de novo e dizer que o que nós fizemos hoje na CPI da cibernética foi apenas uma pequena blindagem. Eles haviam, o próprio Jean Willis, né, muito amigo do Bolsonaro, inclusive os dois têm, eu acho que tem um caso que... É mais ou menos isso. Olha só, o que aconteceu hoje? O Jean tinha 2 requerimentos hoje na CPI cibernética. O primeiro requerimento era convocando o pessoal do Revoltados Online, MBL, a Beatriz e o pessoal do Faca na Caveira. E o segundo requerimento dele era um convite para
Humaniza Redes. Então, Bolsonaro, você vai ter a oportunidade de ver o pessoal do Humaniza Redes sentado ali, porque nós aprovamos o requerimento. Só que eu não deixei de aprovar o requerimento do jeito que estava, porque eles queriam convocar a Bia, o pessoal do MBL, Revoltados Online, como se fossem criminosos. Então, o Jean, ele, infelizmente, ele tem o coração dele é muito raivoso, né? Ele carrega muito ódio dentro dele, é muito trauma. Você precisava curar ele, Bolsonaro. Não, você tem uma psicologia toda sua, né? Então, graças a Deus, aprovamos os requerimentos. E quando terminamos a aprovação, eu pedi a palavra, e de maneira irônica, né? Eu agradeci ao deputado Jean Willis pela sensibilidade dele de ter trocado a palavra convocar por convidar. Conseguimos desassociar a imagem do MBL com o pessoal do Faca na Caveira, porque é diferente o trabalho dos dois, né? E eu disse ao deputado Jean, quando terminou, que o prazer é todo nosso em receber na CPI a Bia, o pessoal do MBL, o Kim, né? E o pessoal do Revoltados Online. E eu disse ao Jean, você venha preparado que você vai apanhar muito. E sabe o que ele disse para mim? Eles que se preparem, porque vão sair dessa comissão algemados. Essa foi a ameaça do nosso amigo, né? Mas voltando agora a nossa... Mas aí ele gosta de usar para outros fins aí, tá ok? Eu tenho que manter aqui na minha pureza, né? Bolsonaro eu tiro... Não tem a menor ideia que eu falei aqui agora, sei disso. Muito bem. A quem interessa a queda do Eduardo Cunha? Eu propus esse tema semana passada com o Alan, ele gostou muito da ideia. Veja só, Eduardo deve, não sei, eu não sou juiz dele. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todo ser humano ele é inocente até que se prove o contrário, né? É dado a ele o direito todo dele provar, etc. e tal. O que chama atenção, eu tive acesso à peça processual, não sei se o Bolsonaro teve, mas a peça processual ela é falida. Qualquer menino que está começando a estudar direito é capaz de derrubar ela, né? Eu acredito que até se o Supremo aceitar, nem sei se já aceitou, se aceitar é por pura pressão, mas a peça por si só ela cai. Isso aí é só para ferir o Eduardo, para sangrar ele de verdade, né? Fernando Baiano, na peça, dizem que ele é o braço direito do Eduardo Cunha. Pois bem, mas por que ele não disse isso há 3 depoimentos atrás? Por que mudou o depoimento dele só agora? Segunda coisa, dizem que a única prova que tem é que, segundo eles lá, segundo o delator, Eduardo e Fernando Baiano estavam num ambiente onde a torre celular captou ligações do telefone do delator. E não tem ligação nenhuma do nosso Eduardo Cunha. Eu não estou aqui sendo advogado dele, né? Também não estou aqui dizendo que ele é perfeito. Eu não sou juiz. Mas é claramente visível que querem calar o Eduardo, porque o Eduardo é o único cidadão hoje, que nós temos aqui na Câmara dos Deputados, com o poder que tem, é o segundo na linha sucessória, ele tem o poder, sim, de as contas da presidenta Dilma, caso não sejam aprovadas no TCU, vindo para a Câmara, ele pode colocar isso em votação urgentemente. Bolsonaro lembra disso, nós votamos há poucos dias atrás contas de ex-presidentes que já estão debaixo da terra. Ex-presidentes mortos, né? Ou seja, é prerrogativa do parlamento, o parlamento vota as contas dos presidentes, e estava tudo engavetado. Imagine vocês o PT não querer votar as contas do Fernando Henrique. Por quê? Porque sabiam que qualquer dia, mais cedo ou mais tarde, isso poderia vir a acontecer. O mal que eles queriam aconteceu. Eduardo é um homem de pulso firme, é um gênio da política, eu tenho uma admiração por ele, é um gênio da política, extremamente frio, né? Ou seja, ele não se deixa abalar de maneira muito fácil. Então, tudo que estão fazendo com ele agora é exatamente para ferir, acredito eu, né? Atingir ele nas suas emoções. Mas ele não vai se entregar, nós temos uma equipe muito boa, né? Nós estamos tentando fazer de tudo aí junto com um grupo para poder blindar o Eduardo e vamos ver o que vai acontecer. Só interessa ao PT a queda hoje do Eduardo Cunha. A traição que ele sofreu, e isso acho que o Bolsonaro pode falar melhor do que eu, a traição que o Eduardo sofreu semana retrasada, há 3 semanas atrás, Bolsonaro, até 3 semanas atrás, com esperança da queda da presidenta Dilma. Mas depois que eu vi na internet a foto do Lula, junto com o Renan Calheiros, junto com a turma toda, e no final abraçado com o senhor Rodrigo Janot, a minha esperança desapareceu por um momento. Porque ali nós vimos claramente um conchavo.
Quem leu as reportagens ontem viu o descaramento do nosso Procurador-Geral da República, dizendo para engavetar as acusações que estão contra o nosso presidente. É frase dele: eleitor e eleito que se degladiem entre si. O judiciário não tem que tomar conta disso. É uma vergonha. Isso virou uma coisa sem sentido, né? Só interessa ao PT a queda de Eduardo Cunha, porque Eduardo é hoje, com defeitos ou sem defeitos, o homem que pode, se amanhã o TCU não aprovar as contas da presidenta Dilma, se quiser, votar em votação no plenário o pedido de impeachment dela, inclusive. Estou errado, Bolsonaro? Não, você está certo. Se eu fosse Eduardo Cunha, no momento oportuno, né, rejeitaria todos os pedidos. Um é meu, pode ter certeza que eu entraria com recurso ao plenário, e em vez de 342 votos com acolhimento do Cunha, inicialmente, uma rejeição e um recurso meu, apenas com a maioria simples de 257, nós poderíamos, então, ao plenário acolher, com a pressão da sociedade, desses grupos todos que estão aí. Olha, o João Willis querendo desgastar, achando que vai desgastar vocês, com essa frescura aí do crime de ódio, para vocês não trabalharem, por exemplo, favorável a um requerimento, um recurso meu ou de outro qualquer desses que porventura venham a ser indeferidos, para que então o plenário decida e se inicie uma comissão especial para analisar o pedido de impeachment ou de quem quer que seja, com metade mais um dos votos apenas. Então é um negócio mais vantajoso, entendo, para a democracia a rejeição dos pedidos de impeachment do que um possível encaminhamento favorável do Eduardo Cunha para o plenário. Por quê? O plenário teria que ter 342 votos. Talvez nós estejamos batendo na trave. Agora, com metade simples, uma rejeição dele, um recurso meu, ou quem quer que seja, que agora está chegando a 18, se não me engano, o número de pedidos de impeachment, entre ele e o Hélio Bicudo, o ex-fundador do PT, ficaria muito mais fácil, né, nós balançarmos essa árvore aí, vermelha, né, cheia de comunistas e bandidos, onde lá na ponta está a senhora Dilma Rousseff. Afinal de contas, o passado dela, posso contar aqui, você já sabe, né? O passado dela é terrível. Arma na mão, gritando, assaltando bancos, roubando, armas em quartéis, caminhões de carga na Baixada, o primeiro maridão Cláudio Galeno aí sequestrando um avião com 96 a bordo. Eu vou na biblioteca pegar os jornais da época, para botar no meu Facebook aqui, das manchetes do avião sequestrado com 96 brasileiros inocentes a bordo. Levou 5 dias o Cláudio Galeno, já que é lutar por democracia, levou 5 dias ele torturando essas pessoas dentro do avião para chegar em um país democrático, Cuba. Okay? E nós temos que botar para fora isso daí realmente. O fim dela tem que ser igual nós temos Zé Dirceu, preso mais uma vez, agora pela nossa democracia, não pela nossa democracia de todo o povo brasileiro, não a democracia deles apenas. Eu tenho esperança realmente, você tem razão, Feliciano, interessa sim para o PT tirar o Cunha do caminho. E eles vão fazer de tudo possível, mas pode ter certeza que não vão conseguir, não. Isso aqui vai se comportar igual aquela comissão de direitos humanos que você presidiu. Tiver resistir até o final, pode deixar. Vossa Excelência me concede uma parte? Eu queria fazer uma pergunta para você. Dentro desse contexto todo, né? Hoje o PT não tem só o problema. O PT tem 1 milhão de problemas. Um deles é a volta do Zé Dirceu para a prisão. Se não me falha a memória, já não cabe mais recurso para o Zé Dirceu. Condenado em mais de 30 anos, ele deve cumprir pelo menos uns 10, não é não? Cumprindo 10 anos, ele vai para 80 anos. Você acha que o Zé Dirceu aguenta isso? Eu sei que ele é treinado, né, como comuna, é treinado como terrorista, é frio, abandonou uma família quando mudou de país, etc. E tal. Você acha que o Zé Dirceu pode amarelar? Ele pode acabar entregando o Lula? Porque eu acho que a ideia do Moro é essa, não é? A ideia do Moro com isso aí é um jogo de xadrez. Ele quer chegar no cabeça. E eu acho que está batendo na trave. Você acha que o Zé Dirceu ele aguenta, segura as pontas ou não? No regime militar, ele foi um grande delator, né? Quando ele foi trocado pelo embaixador americano, sequestrado aí pelo grupo de Frank Martins, etc., ele acabou depois indo para Cuba. E lá ele treinou, total, 28 garotos universitários
de um grupo intitulado MOLIPO, Movimento de Libertação Popular. E aos poucos, esse pessoal foi vindo para cá e todos foram presos. Todos embarcavam em portos no Brasil, foram detidos, todos. E na prisão, né, chegaram à seguinte conclusão. Que coincidência é essa, né? Todos presos. O único que não foi preso foi o Zé Dirceu. Então o Zé Dirceu, além de pertencer ao serviço secreto cubano, ele também entregava a seus companheiros, como Dilma Rousseff, do grupo chamado Colina, Comando de Libertação Nacional, entregava. Sabe como é que eu provo isso agora, Feliciano? Você pode ir no Superior Tribunal Militar e ter acesso a qualquer processo de qualquer um que passou por lá. Qualquer um. O único processo que você não tem acesso é o da Dilma Rousseff, que está na chave do presidente do STM. E a imprensa não tem coragem de buscar esse processo lá. A Folha tentou em 2010, e o que o Lula fez? Ameaçou o presidente do Superior Tribunal Militar e botar para frente uma PEC, que está aqui na Câmara, aqui, que extingue a justiça militar. Então, naquela época, o presidente do STM resolveu esconder esse processo. Que lá tem, inclusive, o Grupo Colina. Quem é o Grupo Colina? Comando de Libertação Nacional. Ela pertenceu a esse grupo junto com o teu maridão Cláudio Galeno, o primeiro maridão dela. O segundo foi o Carlos Araújo. E, tá, quando eles planejaram matar um capitão boliviano que fazia a escola de comando estadual do Exército no Rio de Janeiro, na época, eles acabaram se equivocando e executando um major alemão, que as fardas realmente fica difícil você entender qual é uma e qual é a outra, né? E daí, então, o maridão sequestrou um avião, fugiu, deixou a pombinha para trás, e quando a pombinha foi presa, ela também contou tudo, tá lá no processo lá, é só ir lá, ter acesso a esse processo dela, que espera que não tenha com folhas já arrancadas ou com folhas pintadas de preto. Ela delatou todo mundo também. Essa fama dela de macho, da Dilma Rousseff, né, que não entregou sim, caguetou todos os seus colegas, como Zé Dirceu caguetou todos, como José Genuíno caguetou todos os Araguaia também, para o bem do Brasil. Até quero agradecer ao Genuíno, mandar um abraço para ele, que ele ajudou aí a abreviar a nossa guerrilha do Araguaia. Por quê? Caso o PCdoB tivesse sucesso naquela época, no mínimo hoje nós teríamos uma Farc no coração do Brasil. Então, todos que foram presos colaboraram, né? A delação premiada foi inventada por nós, tá, Beatriz? Não foi em 2012, não, via projeto de lei, tá ok? E por isso que ela falou, a Dilma Rousseff, há poucos meses nos Estados Unidos, que não respeita delator. Naquela época, né, eles costumavam matar quem delatava. Mas ela foi uma grande delatora. Então, quis dar um recado para esses que estavam na delação premiada, é o seguinte, nós matamos. Foi o recado que ela quis dar. Ela, inclusive, eu até botei no meu pedido de impeachment, né, ela tem que respeitar a lei pelo artigo 85 da Constituição. Uma lei qual ela sancionou, cuja autora daquele projeto de lei foi a senadora Célia Sassarenko, do PT, lá no Senado. E tinha que respeitar. E ela deu uma clara demonstração que não respeitava delatores. Ou seja, a vida dela é essa sujeira. Ela não tá na latrina, ela está no chorume. Desafio a imprensa brasileira a ter acesso ao processo de Dilma Rousseff no STM. Vocês não falam que era o censurado do período militar? Vai lá agora. Mostre que vocês têm independência. E deixe ficar mamando nas tetas do governo, pregando uma falsa democracia que não interessa para nós brasileiros, interessa apenas para o PT. E recado para vocês da mídia, como está indo a situação no Brasil. Caso o PT venha a ganhar força, eu acho que não, mas caso venha a ganhar força, com a nossa democratização da mídia, vocês todos vão trabalhar no jornal O Grama Brasileiro, ganhando $20 por mês. Tá ok? Um abraço para vocês. Esse é o Bolso Mito. Muito bem, Bolsonaro. Eu tenho uma nova denúncia aqui. Diga, Feliciano. Eu tenho uma nova denúncia, não sei se o Bolsonaro sabe disso. Hoje, inclusive, eu me reuni com cerca de 15 deputados para apurar isso. Chegou até informação até nós, Bolsonaro, que a 300 metros do Exército aqui em Brasília, até mesmo aqui perto de nós, está sendo construída a Embaixada da Palestina. Sabia disso? O Estado que não é Estado, que não é reconhecido ainda, recebeu de presente do presidente Lula um espaço aqui em Brasília de cerca de 16 mil metros quadrados
está sendo construído ali, eles chamam de embaixada. Eu acho que é um bunker. Né? E o Bolsonaro pode explicar para nós o que é um bunker. Explique por quê. Posso explicar? Vou dar um chute aqui, bem dado, que vai estar, tem no mínimo previsto, túneis entre a Embaixada da Palestina e o Palácio do Planalto. Há 3 semanas, Feliciano, talvez você saiba também, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou um acordo de educação do Brasil com a Palestina. E o Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, depois que eu falei que a intenção era trocar figurinhas com o Hamas, o Ivan Valente defendeu o Hamas, aquele grupo terrorista que está lá na Palestina. Eu não quero generalizar a minha crítica aos palestinos, assim como eu não critico o povo cubano, é o regime cubano, não critico o povo venezuelano, é o seu Maduro. Nessa questão da Palestina, o objetivo do acordo sobre educação é trocar figurinhas com o grupo terrorista chamado Hamas. E essa embaixada ali do lado, pode ter certeza, vai ter túneis ligando o Planalto, como tem lá, como o Hamas entra por, né, junto ao Estado de Israel para fazer seus atos terroristas, né, e retornar para lá. Então isso pode ter certeza que está aqui. Não é à toa, Feliciano, que temos no Brasil aqui mais de 40 mil entre haitianos, senegaleses, cubanos. O Brasil, ano passado, isentou de vistos a entrada de iraniano em nosso país. Essa situação caótica que está aí. Assim como, hoje em dia, você não tem como recuperar a Venezuela por ter lá mais de 80 mil cubanos, eu não sei até que ponto todos esses que estão aqui, porque o médico, entre aspas, cubano que está aqui, ele está com a sua esposa e filho lá fora. Qualquer um de nós, com esposa e filhos refém em qualquer lugar, é capaz de cometer certas coisas que, sem consciência, você não faria. E corremos esse risco, inclusive. Há poucas semanas, Dilma Rousseff, no Equador, no encontro com a Unasul, que é o nome de fantasia do Folha de São Paulo, decidiram abrir todo o espaço aéreo aqui na América do Sul. É para drogas, já que eles são sócios das Farc, ou é para armamento também? Então isso tudo é o quadro que nós temos no Brasil. E a Polícia Federal não tem controle desses cubanos aqui dentro, inclusive com muitos agentes. E eu digo mais, a partir do momento que Dilma também não respeita a lei da transparência, eu posso duvidar que desse 1 bilhão por ano que o Brasil está mandando para Cuba nesse programa engana, né, chamado Mais Médicos, pode estar voltando para cá algumas centenas de milhões de reais para o PT. Por que não? Eu posso desconfiar, é um direito meu. Tá ok? Ou alguém acha que o Tribunal de Contas lá de Fidel Castro está preocupado com isso, com as pedaladas dele? E mais ainda, né? Quando o pessoal fala muito de ditadura militar, né, eu falo o seguinte, o PT é amante lá da ditadura cubana. Cuba tem parlamento ou não tem? Tem. Lá são 15 milhões de habitantes. Aqui são 204 milhões agora. Aqui são 594 congressistas. Lá são 612. Nunca se ouviu falar que um deputado cubano votou algo diferente das propostas enviadas por Fidel Castro ou por Raul Castro para dentro do Congresso Nacional. Então lá sim é uma ditadura. E eles não dormem de touca. O tal do Folha de São Paulo, com essa grana toda que nós estamos enviando para lá, cada vez se vê mais forte para, com esse dinheiro, auxiliarem essas ditaduras com momentos oportunos para, via eleições, aí, Beatriz, é contigo agora, via Smartmatic, o voto eletrônico, acertado com o presidente do TSE, eleger quem eles bem entenderem. Por isso eu apelo a todos vocês, talvez seja o momento máximo aqui. Está no Senado o voto impresso. Temos que trabalhar lá para que não seja rejeitado. Porque o Dias Toffoli esteve aqui, em junho, junto com o relator Rodrigo Maia, de um projeto de lei tentando lançar o que nós estamos aprovando por emenda da Constituição, o voto impresso apenas tem a validade para 2022 e não para 2018. Tá ok? Esse é o grande risco que nós corremos. Com o voto eletrônico puro, pode esquecer certas candidaturas presidenciais, que eu não vou dar credibilidade a uma campanha já fraudada antes de começar. Eu estava falando aqui, desculpa, só para concluir o meu pensamento, sobre a Palestina, porque
esse governo do PT, essa praga, esse câncer, fala tanto em democracia, fala tanto em liberdades, fala tanto em direitos, e a única democracia do Oriente Médio chama-se Israel. Todo mundo sabe disso. Eu recebi uma denúncia aqui há 3 semanas, Bolsonaro, e os brasileiros que nascem hoje em Jerusalém, os passaportes deles não têm mais a nacionalidade, só tem a naturalidade, ou seja, o brasileiro nasce lá em Jerusalém, filho de brasileiro nasce em Jerusalém, o passaporte dele até mês passado vinha assim, natural, nacionalidade israelita e natural de Jerusalém. A embaixada brasileira recebeu uma notificação aqui do Itamaraty para que todos os brasileiros que têm o seu passaporte emitido agora em Israel não tenham mais o nome de Israel. Ou seja, na nacionalidade não aparece nada. Eu tive acesso a alguns passaportes assim. A pessoa nasce em Jerusalém. Por que isso? Porque Jerusalém é uma disputa, até hoje, é Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, uma disputa entre Israel e a Palestina. Ou seja, o nosso país, que ama tanta democracia, segundo dizem, eles batem na única democracia que há no Oriente Médio e apoiam o grupo terrorista, como o Bolsonaro já disse aqui. Por isso eu estou levantando essa questão da embaixada palestina aqui no Brasil, não só por isso, pelo tamanho dela. Eu tive acesso a documentos, Bolsonaro, que o espaço da embaixada palestina chega a ser 10 vezes maior do que a embaixada dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, do que qualquer outra embaixada. A notícia que nós temos é que a ONU não aprovou isso, o Estado palestino não é reconhecido ainda. Agora a pergunta é, se não é um Estado reconhecido, por que o Brasil cede um pedaço de terra ao custo de 25 milhões de reais para se construir aqui a embaixada palestina? Você é membro da Comissão de Relações Exteriores, ou Bolsonaro? Comércio Exterior? Sim, positivo. Agora, tem um vídeo do... sobre isso lá. É para vocês irem lá convidar o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Itamaraty, para vir dar algumas explicações para a gente. Apesar que eu sei que tudo isso já foi votado, as surdinas aqui, tive acesso hoje, foi votado na Câmara, esse acordo entre o Brasil e a Palestina. Mas isso é uma grande vergonha. O que o Bolsonaro falou aqui agora, Alan e Beatriz, parece soar como teoria da conspiração, mas não é. É de dar medo mesmo. Se juntar o MST, se juntar esses 40 mil imigrantes que vieram para cá, mas todos eles fortemente preparados em guerrilhas, é para assustar o brasileiro. É para assustar o brasileiro. Nós já tínhamos postado isso nas redes sociais, essa questão aí dessa embaixada, já tinha nos chamado bastante atenção, nós colocamos vídeos, outras pessoas também colocaram, é uma coisa assim, bastante preocupante, nem passa na minha cabeça achar que isso é teoria da conspiração não, sabe? Hoje, tudo que vem desse governo, a gente já desconfia mesmo que tem muita sujeira, sabe? Por trás de qualquer coisa, qualquer ação, tem intenção muito ruim. Por isso, Beatriz, essa campanha do desarmamento, que infelizmente começou lá com o FHC lá atrás, e ela foi potencializada com o PT, porque povo desarmado é um povo facilmente dominado, ele não tem reação para absolutamente nada. As ditaduras sempre foram precedidas por campanhas massivas de desarmamento. O período militar, que a esquerda fala tanto, em nenhum momento, lá do Castelo Branco ao Presidente Figueiredo, ninguém tá ouvindo ou não? Tá ótimo, o som tá claro. Ninguém naquele período falou em desarmar o povo brasileiro, de jeito nenhum. A intenção do desarmamento é exatamente essa, não ter reação. Esses grupos, no meu entender, podem ter armamento pesado, em grandes centros, fortemente armados, a população não tem como reagir. É igual, por exemplo, no macro falando, a Ucrânia, por exemplo, quando deixou de compor ali a cortina de ferro ali da então União Soviética. Ela abriu mão do seu material atômico. O que está acontecendo hoje em dia? Está dominada pela Rússia. Tá? Você pode ver, o Brasil, até esse acordo com a base de Alcântara, ele optou pela Ucrânia no ano passado, deixou de lado os Estados Unidos, que a Ucrânia estava alinhada com a Rússia. E agora, como deixou de estar alinhada, estão denunciando esse acordo, está saindo fora. Então, essa mesquinharia desse governo de fazer negócio apenas com ditaduras, nos Estados Unidos levou esse caos econômico que vai se agravar ainda mais e muito mais, infelizmente. Não tem como recuperar de forma tão rápida, né, esse caos econômico que se aproxima aí.
E ela que criticava tanto a americana, a questão de um mês atrás, esteve lá beijando os pés do Obama. É lógico que não vai ter sucesso. Um acordo comercial, quando você faz com outro país, se der tudo certo, daqui a 2 anos você passa a colher alguma coisa desse acordo. Só para concluir aqui, a questão da Comissão de Relações Exteriores, ô Feliciano, o PT, tá? O Lula, há poucos anos, falou que nós devíamos agilizar a votação de acordos, que levava 5, 6, 7, 8 anos. O que ele fez agora? Ele encheu de petistas, a comissão trocou com outros parlamentares, até esse deputado aí, o tal do Jean Willis, é um direito dele, está lá, mas não entende bulhufas de Forças Armadas e muito menos de relações exteriores. Ele manda um tipo de relação, essa não. Está lá para quê? Para votar com o PT. Ou seja, o PT aprova tudo que interessa lá dentro. Então, está completamente desproporcional. Aí a chance que nós temos é, no plenário, e esses acordos vão para a sessão de quinta-feira, a gente, ali pode complicar a votação de qualquer acordo, né? E não deixar que isso aprove lá. E cada vez mais o PT se fortalece para uma possível guerrilha, luta armada. Eles não vão entregar o governo sem fazer gracinhas. Eles estão muito mais preparados que o período pré-64, quando os militares assumiram no dia 15 de abril de 64, e não 31 de março, depois de votado a eleição de Castelo Branco, aqui nessa casa, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. Estava numa normalidade. É a mesma coisa, vamos supor que o motivo qualquer, né, daqui a completando 2 anos de mandato da dona Dilma aí, ela deixa o poder, tá ok? E deixa o vice também. Nós vamos ter uma eleição indireta. O Congresso vai eleger o presidente tampão, como foi feito no passado, de forma semelhante, tá ok? Então, o grande problema que nós temos, não basta apenas nos procurar lutar com armas da nossa Constituição, que é isso que nós queremos e precisamos, mas temos que preocupá-lo também com essa massiva campanha de desarmamento. E eu tenho falado, compre suas armas. Você, no meu entender, é um cidadão, tem direito a ter uma arma. Eu sei que é difícil, mas lute para comprar uma arma que vai servir para defender algo mais importante que a sua vida, que é a sua liberdade. Muito bem. Temos aqui várias perguntas, sendo que eu acho que algumas foram respondidas. O Dalmo colocou uma pergunta aqui sobre o Marcelo Odebrecht, que já foi respondido. E agora eu gostaria de mostrar aqui um pouco e levantar a pergunta para os 3 participantes, que é o seguinte. A Jaqueline Félix pergunta: é verdade que a bancada do PMDB está dividida na Câmara de Deputados? E podemos contar com a maioria para apoiar o Cunha? Deixa essa pergunta aí para a Bia, para o Bolsonaro e para o Feliciano. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não conhecia essa... eu estou sempre lá na Câmara, mas não conheço assim, o regimento profundamente, né? E isso que o Bolsonaro falou, de que se o pedido de impeachment for rejeitado pelo Cunha e houver um recurso de um deputado, você precisa de maioria simples, né, para aprovar, eu desconhecia isso, achei fantástico. Acho bom, então vou começar a torcer para que seja arquivado e você recorra, para que a gente tenha mais chance realmente de ter esse impeachment recebido na Câmara e encaminhado ao Senado. Eu realmente desconhecia isso. Só para a gente corrigir, não é corrigir não, tá? Nessa forma do recurso, a princípio uma comissão especial vai ser criada para analisar o recurso. Então nós vamos ter tempo para, aí sim, pressionar a comissão para dar um parecer favorável. E daí, caso a comissão desse parecer favorável, o plenário que vai decidir. Mesmo que não dê favorável, o plenário que vai decidir se acolhe ou não o parecer final daquela comissão. Então, mas aí não precisa mais da maioria, né, qualificada dos 300 e... Não, para abrir o processo você vai precisar do 342 lá na frente. Mas é mais um degrau que a gente vai ter pela frente para poder melhor trabalhar junto com você, etc., né? A possível aprovação por parte desses 342. Eu desconheço aqui a bancada do PMDB rachada. Nós estamos aqui contra o que eu não vejo deputado do PT aqui, PMDB, defendendo o governo. Se tiver um outro gato pingado aí. Como um todo está quieto, está contra o governo. Não concorda com o que está acontecendo, não. Até porque defender a Dilma, aqui não tem bobo não, tá? O mais bobo que aqui sou eu e depois talvez o Feliciano aí. Tá certo? A gente não vai dar um abraço e afogar essa pessoa que buscou entrar no mar cheio de piranhas. Eu sei que no mar não tem piranha, tá? Mas foi a expressão aqui.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui, rapidinho. Vocês estão sabendo dessa reunião? Hoje o Cunha teve uma reunião com a Dilma, né? Vocês ouviram falar alguma coisa? Disseram que depois que ele saiu dessa reunião, ele já falou que não vai entregar a lei orçamentária de volta para o Planalto. Vocês ouviram falar alguma coisa? Sabem que pauta era essa da reunião do Cunha hoje com a Dilma? Eu estou ouvindo de você agora, Bia. Você está sendo a minha informante, eu não sabia disso, não. Porque na agenda da Presidência da República ontem, eu recebi a agenda e tinha lá reunião com o Cunha hoje à tarde. E agora uma pessoa aqui, um internauta, está comunicando que o Cunha, depois de sair dessa reunião, teria dito que não vai... a Dilma teria dito que ia abrir um canal aberto, ia abrir um canal com a Câmara dos Deputados, e que o Cunha teria dito que não vai devolver a lei, que ontem o Senado estava debatendo, né, da lei de orçamentária que chegou com um déficit de 30 bilhões. Então, só para a gente ficar de olho e acompanhar o que está acontecendo. Beatriz, você numa situação difícil, qualquer um de nós, você não vai chamar alguém mais fraco do que você para buscar uma saída para aquela situação. A Dilma realmente convidou o Cunha. E é sinal que o Cunha é mais forte do que ela. Então, essa sua divisão não existe. Eu sabia da reunião, não sei o que foi tratado lá, mas pode ter certeza. Ela buscou o Cunha porque o Cunha, no momento, é ainda mais forte que Dilma Rousseff. E a gente espera que ele continue sendo essa fortaleza, essa pauleira para defender os interesses, né, dos brasileiros contra os projetos do PT, projetos de reforma política. Nós precisamos do Cunha na presidência da Câmara. Realmente nós precisamos. Sem ele entra um quinalha ou algo parecido e aí o PT domina o pedaço. A divisão que houve na bancada do PMDB foi logo há 3 semanas atrás, quando houve aquela ruptura entre o Renan e o Eduardo. Naquele momento houve sim um enfraquecimento, o pessoal na Câmara ficou meio que dividido. Mas, de repente, com essa saída do Michel, o Michel dizendo que não quer mais ser o interlocutor do governo, parece que aconteceu alguma coisa nos bastidores, tipo uma varinha de condão mágica bateu lá e novamente fortaleceu o Cunha e a bancada está mais unida. O Cunha não é unanimidade, né? Dentro do partido todo mundo sabe disso, mas a maioria está com ele. Você pode ver uma prova concreta que o Temer praticamente saiu, ou está saindo mesmo, foi Diário Oficial da União da semana passada, onde foi publicada a exoneração do seu secretário executivo, Mozart Viana, que por muito tempo foi secretário aqui da casa, um excelente funcionário. Quiseram eu tê-lo para poder trabalhar comigo, os felicianos devem pensar da mesma maneira. E a partir do momento que no campo de batalha, depois o comandante, Michel Temer, né, ele tira o seu general mais importante, é sinal que ele está largando realmente esse combate, né, de defender a Dilma como seu interlocutor dentro do Congresso Nacional. Então, a boa notícia também é a saída do Mozart Viana lá do gabinete do Michel Temer. O que aconteceu no PMDB, pelo que eu percebi, é que o Eduardo, todo mundo sabia que ele era um cara inteligente, que era um cara descolado, mas ninguém sabia que ele tinha tanta força. Ele engoliu os chefões do PMDB. O próprio Michel e o próprio Renan quase que arregaram, né? O Eduardo, que era um ilustre desconhecido do PMDB, embora tenha sido o líder do PMDB na Câmara, de repente desponta como uma figura política mais importante. Quem é que tem feito a pauta do país? A pauta do país não é mais o PT, a pauta do país está na mão do Eduardo Cunha. Então isso aí gerou uns ciúmes entre eles mesmo. Mas eles se acertam, né? São mais inteligentes que eu e o Bolsonaro juntos. Olha, eu sei que dificilmente chegaria, mas se o Cunha cair, o que eu espero que não aconteça, eu já acabei de ganhar o voto do Feliciano para presidente da Câmara. Sim, eu vou trabalhar para ter um monte de voto, tá bom? O Bolsonaro, hoje o Eduardo, o seu filho, estava lá presidindo o plenário. Até mandei um Twitter para ele falando que ele ficava muito bem ali naquela cadeira de presidência. Depois fiquei sabendo aqui pelo Feliciano que ele fazia parte da comissão lá de crime cibernético. Falei, então ele devia estar lá me defendendo. Deixou sozinho lá. Mas ele ficou bem na cadeira lá do presidente também, viu? Ô Bolsonaro, eu preciso te dizer, porque assim, não para de chegar mensagem. Piauí, dizendo que estão com você para presidente. Rio Grande do Sul, a galera também. Panelinha da direita mandando aquele abraço. Todo mundo falando, fala pro Bolsonaro, fala pro Bolsonaro. Tô dando recado, tá? Olha, eu fiquei feliz.
Deixa eu fazer uma proposta aqui. A proposta é que o Bolsonaro me aceite como vice-presidente dele. Mas você não tem 35 anos, Feliciano. Eu tenho 42. Eu fiquei feliz aí, as duas últimas pesquisas, uma CNT, outra Paraná Pesquisas, né? Me deram em todas as simulações ali 5% de intenção de voto. Isso é muita coisa, né, Feliciano? 5%. Eu tive ela pormenorizada, né? No sul tive em torno de 8%, a região sul, e lá o norte e nordeste em torno de 3,5%. Para mim, realmente é uma grata surpresa. É um sinal que o povo brasileiro é conservador, que está entendendo a mim e também o Feliciano, que é uma pessoa que já foi muito criticada, hoje é menos criticada. O que nós defendemos é a família, realmente, e as criancinhas nas escolas. Até esse garoto aqui, que há pouco, você falou o nome dele aqui, agora há pouco aí, o Smith. Quando estive em São Paulo em março, tirei uma fotografia, bati um papo com ele, trocamos algumas ideias. Ele se apresenta como homossexual e ninguém tem nada a ver com isso, quero mais que ele seja feliz. Inclusive, num debate com homossexuais que eu tive há pouco tempo, né, um falou o seguinte: falam tanto em mortes, né, em homofobia e crimes praticados por isso aí. Muitos são praticados entre eles mesmos, sabemos disso, né, infelizmente. E muitos querem ter uma arma dentro da tua casa para se defender, assim como quero que a mulher do Brasil, caso queiram, né, que depender de mim, possa comprar uma arma e ter dentro da sua casa para deixar de sofrer violência. Que hoje mais de 50 mil mulheres sofrem aí estupro por ano. Isso é o que são registrados. Eu entendo, Beatriz, que mais de 50 mil do outro lado são estupradas e não falam nada por questão de vergonha, etc. Com uma arma dentro de casa, pode ter certeza que o número de violência contra a mulher vai diminuir e muito nesse país. E a questão homossexual, acho que para mim, Feliciano, é uma coisa que cada vez se fala mais no tocante a nós sobre isso, como nós fôssemos os perseguidores de gay, tivéssemos um comando de caça de gay pelo Brasil. Isso não existe. Agora, permitir esse material para criancinhas a partir de 5, 6 anos de idade, não. Até quando eu estive agora em Quixadá, há uns 10 dias, né, a convite do deputado Cabo Sabino, um excelente companheiro, o que eu tratei lá na Câmara? Uma das questões foi essa. Eu perguntei, o que vale mais? O cartão de Bolsa Família na tua mão ou a dignidade do teu filho? Tendo em vista que o governo quer estimular nas escolas as crianças a serem homossexuais com esse tipo de filmes, cartazes e livros que têm chegado, infelizmente, nas escolas. O povo lá é muito mais conservador do que nós. Okay? Todos são unânimes. A dignidade do nosso filho vale muito mais que esse cartão de Bolsa Família. Então, é uma questão que nós tivemos sucesso. Um pai, Beatriz, não sei se você é mãe, quer ver teu filho jogando futebol, quer ver tua filha, brincando de outras coisas, e não o filho brincando de boneca. Como temos um livro, né, aprovado pelo MEC, a capa é Menino Brinca com Boneca. Sabe quem faz o prefácio? Marta Suplicy. É uma brincadeira, a grande sexóloga, né, o grande exemplo de mulher nessa área, né? Então, nós estamos pensando nessa guerra, estamos sendo compreendidos cada vez mais. Agradeço a oportunidade a vocês por estarmos falando isso daqui. E nós, se Deus quiser, vamos ser vitoriosos. E em 2018, é só a galera que quer aí candidatura minha, do Feliciano agora de vice também, é brincadeira, tá? Mas que o Feliciano também. O Feliciano vai sair agora governador, né? Governador de São Paulo, né? Não, o Feliciano está sendo, parece que o partido lançou com pré-candidato a prefeito em São Paulo. Ah, prefeito, agora, para 2016, então. Uma das perguntas, Feliciano. Uma das perguntas aqui gente, nós recebemos aqui perguntas sobre nióbio, sobre fronteira, se as Forças Armadas estão preparadas para defender essa fronteira. Recebemos perguntas aqui de todos os tipos. Valem outros hangouts, hein, Alan? Temos que marcar outros hangouts. Fica aqui o convite para o Marco Feliciano e para o Bolsonaro voltarem mais vezes, a gente poder tratar desses temas. Agora, com relação ao Janot, né, eu gostaria que vocês comentassem aí. O Janot engavetando isso aí, existe alguma saída para que todos esses crimes que a presidente ocorreu na sua campanha, já comprovados em todas as provas colhidas pela Polícia Federal, envolvendo Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva
Jair Bolsonaro e Marco Feliciano, com relação ao Janot, o que realmente pode acontecer com esse engavetamento dele? Pelo que eu tenho visto aqui, o Janot ele começou a cair em descrédito e já tem gente no Supremo que está do nosso lado. A própria fala do ministro Gilmar Mendes disse que não vai aceitar isso de jeito nenhum. O Supremo ainda tem primazia nisso, não tem, Bolsonaro? Tem, pode decidir, mas você pode ver, no caso do impeachment, mesmo o Cunha, porventura, não aceitando recurso, etc., isso pode estar a ser discutido aqui na Câmara. Isso a gente vai botar tudo em pratos limpos. Nós podemos buscar as provas numa comissão, né, ao discutir esse assunto. Então, nada está morto, não. O que é suspeito, o que fica complicado, o caso do nosso querido procurador, é que após a aprovação dele no Senado, ele já mandou arquivar isso, que foi seria uma prova robusta contra a campanha de Dilma Rousseff. Foram 23 milhões de reais. Está numa gráfica que não tinha sequer uma máquina de chantes lá dentro, não tinha sequer um funcionário, e recebeu dinheiro de empresas ligadas ao Lava Jato. Aí eu concordo contigo, Feliciano. Não vamos dizer se o Cunha é culpado ou inocente, mas levando-se em conta esses dois fatos, infinitamente mais robusto é o caso da gráfica da Dilma Rousseff. E agora você pode ver a cara de pau dela de mandar para cá a peça orçamentária, que a peça orçamentária é 0 a 0, ou seja, a receita e a despesa. Ela mandou agora com uma receita menor do que a despesa, em torno de 30 bilhões de reais. Bem, vamos lá. Ela quer que nós agora venhamos a cortar onde? No Bolsa Família? Para falar, olha, pessoal de Bolsa Família, que agora está no Brasil todo esse negócio aí, né? Eu quis preservar o Bolsa Família no Congresso, com o voto do deputados A, B e C, partidos X, Y, Z, tirou o seu Bolsa Família. Eu quero o seu bem. E no final das contas, o governo bota a culpa aí no Levi. Ela que botou o Levi lá, o Levi faz parte da equipe econômica do PSDB, vai arrastar o PSDB para esse buraco. Eu gostaria, né, que o presidente do Congresso devolvesse a peça orçamentária para ela mandar para cá para o 0 a 0. E daí sim, esse é o dever dela, está fugindo da sua responsabilidade. Ela terceirizou tudo. Tudo. Agora terceirizou o orçamento também para nós. Eu não vou entrar nessa dela, não. Dependendo de mim, eu não voto o orçamento, entre obstrução, eu não voto o orçamento, que eu não quero ser responsabilizado por uma coisa que não é minha. Dilma Rousseff, você fala tanto em comissão da verdade, né? O militar, ele preza por assumir os seus atos. Costuma dizer que num batalhão, o coronel é responsável por tudo que acontece, não deixa de acontecer. E nós não somos omissos. E você está se omitindo numa coisa que é uma obrigação constitucional tua. Você tem que se assumir o orçamento. Então sai daí, desocupa essa moita. Volta aí para a sua vida de clandestinidade. Até para fazer uma coisa, né? Eu não posso casar a Dilma Rousseff, o Marcos Feliciano pode. Eu vou convidar o Marcos Feliciano para realizar o casamento da Dilma Rousseff com o Fidel Castro, para ela ser feliz, correr lá naquela ilha paradisíaca maravilhosa, vivendo com o seu amado aí seus últimos dias de vida, tá ok? Que coisa maravilhosa. Você fazer o casamento da Dilma com o Fidel Castro, Feliciano? Isso seria o sinal do fim dos tempos, devia ser a besta com o anticristo, aí não dá certo, aí é um assunto alto aí, né? Olha, eu acho que, Bolsonaro, eu acho que depois de todos os pedidos de impeachment que já há, né, inclusive com o de hoje, do fundador do PT, tem o seu, tem o meu, eu sou uma das autoras, junto com o Foro de Brasília, né, do pedido de impeachment que a gente entregou para o MBL também, caberia aí mais 2, eu acho, sabe? Essa lei do orçamento aí, entregar em desacordo com o que a lei de responsabilidade fiscal determina, já é mais um motivo para pedir o impeachment dela. E outro é aquela história dela ter assistido, né, o Wagner lá da CUT, o presidente da CUT, dizer que ia ficar entrincheirado, que ia atacar os manifestantes, dentro do Palácio Planalto ela não ter feito nada. Você deve saber que o clube militar, né, as 3 armas entraram com uma representação contra isso, né, contra a Dilma Rousseff, por ter se omitido, não ter defendido os brasileiros, ter deixado um crime ocorrer na cara dela dentro do Palácio do Planalto por não ter feito nada. Não ter feito nada. Alan, para a gente terminar, o problema todo é um só. Está todo mundo indo pelo lado errado. Não tem que ver bilhões, não tem que ver trilhões. Tinha que ter arrumado uma Elba. O problema foi só uma Elba. Ninguém arrumou a Elba para Dilma. Só arrumaram para o Collor, né? Tinha arrumado um carrinho, um Fusca para ela, um carro desse aí, de repente a gente teria conseguido o impeachment. Tudo isso
É uma grande palhaçada. O PT aparelhou o país inteiro e está aí. É um monstro criado, você vai para um lado, é uma areia movediça, eles te prendem de cá. É uma quadrilha, é um crime, é crime organizado mesmo, é coisa de mafioso. E parece que é um jogo de xadrez, eles prevê os próximos 15, 30 jogadas lá na frente. Eu acho que nós precisamos pedir a Deus que ilumine e nos arrume um grande milagre. Um milagre como que aconteceu comigo, Alan. Você começou o Hangout aqui, fazendo algumas considerações a mim, quero te agradecer. Tudo que falaram de mim, das minhas frases, dos meus pensamentos, nenhuma das frases tem menos de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu era um menino sem conhecimento, era um menino do interior, era um pastor criado numa igreja extremamente fechada, não conhecia política, era política, só que hoje eu sou um homem formado. Mas como homem público, né, Bolsonaro? A gente paga por aquilo que a gente fala lá no passado. E as pessoas trazem à tona como se fosse agora. Acusar um pastor de racista, acusar um pastor de homofobia, de crime, acusar um pastor de crime de ódio, isso é uma loucura. Eu sei que existem pastores e pastores, como existem políticos e políticos. A gente não pode colocar tudo numa vala comum. Esse Hangout, o Hangout passado, me ajudou muito. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de falar com um público que geralmente não é o meu público, né? Meu público é geralmente um público de igreja. E para os amigos eu não tenho que explicar nada, porque eles são amigos, né? Já para o inimigo, não adianta explicar. Não é assim, Bolsonaro? Até a questão de as 4 semanas, já o Globo, na página 2, o colunista Elimar Franco, falou que uma das bandeiras minhas, dos movimentos aí da Beatriz, etc., era perseguir nordestinos. Olha Okay? isso. Eu tive agora, no último dia 16, em Fortaleza, levei meu sogro, que é conhecido como Paulo Negão, ok, Feliciano? Que é natural de Crateús, e fui aí abraçado, ovacionado, não só na chegada no aeroporto, bem como no domingo, no movimento ali que foi feito na rua, basicamente pelos movimentos semelhantes, irmãos de vocês lá. E isso eu costumo dizer, né? A mim, o Feliciano, não quero falar por ele, mas nem a calúnia vai derrubar, pode ter certeza disso. Vão levantar aí, já levantaram a minha vida para a Grécia todinha, né? Ali casou-se 5 vezes e defende a família. Eu sou casado 2 vezes. A segunda vez, quem fez meu casamento religioso foi o pastor Silas Malafaia. E dou muito bem com ele, e é um homem que, vira média também, é exorcizado por aí. Agora, é um grande defensor da democracia, da liberdade, da família, das crianças nas escolas, e é um homem que, de vez em quando, eu vou, quando ele vai pregar, eu assisto, né, porque eu sou, já que no começo, e não saber qual é a minha religião, eu sou católico, o Feliciano é evangélico, mas o nosso caminho é paralelo, mas lá na ponta tem lá um ponto de convergência, é Deus. Eu acredito em Deus, não acredito naquelas outras 3 teses da possível origem do homem, tá ok? O que interessa é cada um na tua crença. E, inclusive, ateus. Me oferecendo, quando comecei a falar a questão do kit gay, e falava muito evangelho cristão, me ligou um ateu para mim e falou o seguinte: Bolsonaro, eu sou ateu e não quero que o meu filho tenha acesso a esse tipo de material também. Então a família é uma coisa sagrada. E a religião, cada um tem a tua, desde que respeite a religião do outro, ou a falta de religião do outro. É isso que interessa para nós sermos um país livre, próspero, democrático, e tentar sair dessa situação, desse nhanhanhã, né, desse nhanhanhã que estamos vivendo há tanto tempo, que não nos leva a lugar nenhum. Até para complementar aqui, eu botei um videozinho, Feliciano, na quarta-feira, no Facebook. Em 50 segundos eu falo sobre educação no Brasil. E teve 10 milhões de acessos 2 dias depois. Onde ali no finalzinho eu falo o seguinte, sobre ideologia de gênero. É bom, isso é bacana, né? Enquanto no Brasil está o governo aqui, querendo massificar nas escolas, que o menino de 12 anos, né, ele tem que experimentar o que é o carinho, a aproximação e mexer nos órgãos sexuais de outro menino de 12 anos também, a molecada, lá na Coreia do Sul ou no Japão, da mesma idade, faz operações matemáticas que o nosso universitário não faz aqui no Brasil. Essa é a nossa educação proposta pelo PT, que realmente nos leva a ter uma educação semelhante que tem lá em Cuba, a que está chegando a Venezuela agora, e por aí afora. Isso daí realmente não nos tirará dessa situação que nós vivemos no Brasil atualmente. A idiotização, para terminar aqui, acho que nós já estouramos o horário, né? É só para terminar. A idiotização. Fica à vontade.
a idiotização via internet destruiu a mente dos nossos adolescentes. Tá aí, você colocou o Hangout, aí eu estava dando uma lidinha aqui nos Twitters, está lá me acusando de eu, Bolsonaro, somos racistas, homofóbicos, preconceituosos. O Bolsonaro ele alega aí que o apelido do sogro dele é Paulo Negão, né? Olha o meu pai, vê se dá para... É mais legal ainda. Depois que eu expus a minha família, pararam de me chamar de racista, né? Então é isso que eles fazem, eles rotulam a gente, eles nos xingam daquilo que eles são e nos acusam daquilo que eles fazem. É uma premissa de guerra, mas a gente tem que permanecer firme. A minha pré-candidatura à prefeitura, ontem, foi muito bem recebida em São Paulo, para surpresa, né, nossa, da minha equipe, o que eu recebi de ligações hoje, de pessoas que são conservadoras, de grupos universitários até. Tá uma coisa, eu acho que eu vou ter que andar com segurança aqui para frente, porque o paulistano, ele é muito conservador também, e começa a mostrar isso agora. As pessoas acharam que ia virar piada uma candidatura minha, de repente vem uma pré-candidatura minha, de repente vem como algo novo para São Paulo, assim como o nosso pré-candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, assusta hoje todo mundo. Mas é isso, o país cansou, ninguém aguenta mais isso. Estamos juntos. Gente, só para lembrar, viu, Alan, para falar da manifestação dia 3 no Rio de Janeiro, na Candelária, às 5h30 da tarde, vai ter uma manifestação, e dia 7 aqui em Brasília, gente. Quem puder vir, nós vamos fazer uma grande manifestação dia 7 de setembro, dia da Independência, vai ser uma manifestação lá onde vai ter o desfile, e nós vamos passar lá o dia todo. Vem gente do Rio, de São Paulo, de várias partes do Brasil. Quem puder vir, venha a Brasília, vai ser muito bom. Tem uma mensagem aqui, que eu acho que é de interesse de todos aqui. Natan Filho, ele botou assim: eu, como um ateu, sou conservador, sou Bolsonaro, sou Feliciano, sem vergonha, sem medo. Essa é a mensagem aqui do Natan, mandando um abraço aqui para vocês. Eu quero deixar uma última perguntinha e com ela vocês já podem dar a sua palavrinha final. Eu sei, pessoal, que o papo tá bom, mas eu espero que vocês possam voltar o Feliciano e o Bolsonaro. E, se possível, traz o Silas Malafaia, Bolsonaro, que aí a gente bota ele aqui também e a gente faz um bate-papo bem gostoso. Alan, antes de terminar, por favor, uma mensagem aqui da Silvana Beatriz Teuduc, ela é uma amiga, super amiga do professor Olavo, e ela fala assim: Beatriz, se possível, desejar boas-vindas ao Feliciano via fanpage Conservadores Up. Obrigada. Feliciano, tá aí. Meu, no coração. Olha, a minha mídia social é muito forte, eu tenho um Facebook, não sou igual ao Bolsonaro, mas um dia eu chego lá, eu tenho aí 3 milhões de seguidores, o que vocês precisarem, pode me acessar e eu faço a divulgação para vocês, Twitter, o que vocês precisarem. Sou guerreiro de vocês aqui, tá bom? Maravilha. Então, a perguntinha é a seguinte, olha, muitas pessoas falaram assim, olha, tem um perfil chamado Partido Conservador, eu acho que está tendo alguma movimentação com relação ao Partido Conservador. É o que, Bolsonaro? Não, o Feliciano tem 3 milhões, eu tenho 1,5 milhão, eu sou metade dele, tá ok? Só que os dele valem por 10, meu. Esse é puríssimo. Eu vou transferir meu domicílio para São Paulo só para votar em você. Bolsonaro lá, faz ele votar em mim que já tá bom. O pessoal está perguntando o seguinte, olha, essa eu gostaria que fosse a última pergunta de hoje. Deixo o convite aqui aberto tanto para o Bolsonaro quanto para o Marco Feliciano e para a Bia. Os jovens que querem entrar na política. Teremos candidatura a prefeituras ano que vem, as eleições à prefeitura e aos vereadores. Qual é o conselho que vocês dão para esses jovens que querem entrar na política? Pode começar, Feliciano. Nós precisamos respirar ares novos. Toda pessoa de bem, que é bem intencionada, deveria emprestar o seu nome à política. Hoje, o político ele já ganha perdendo, né? Você ganha uma eleição e o seu nome já fica exposto, já te colocam na vala comum, sua vida, você perde a privacidade, e talvez isso tenha assustado as boas pessoas. Então, as boas pessoas querem distância da política. Mas se houver pessoas boas, que sejam conservadoras como nós, que sejam pessoas que não suportem mais esse estado de caos, emprestem sim o seu nome à política. Vejam só a questão aí dos partidos, para que você não seja usado como
massa de manobra, para fazer número, etc. e tal. Mas o jovem, ele tem que pensar na política, sim, tem que pensar no futuro. E o futuro do nosso país está na mão de vocês, né? Você tem um bom projeto, você é bem relacionado. Hoje as mídias sociais fazem a grande diferença. Antigamente era o santinho distribuído, a militância. Hoje, essa ferramenta que nós estamos usando aqui, ela pode ser o grande diferencial. Eu até queria aqui deixar um conselho, eu falei para a Bia, né, na audiência pública que vai ter com o MBL e com o Revoltados Online e eu disse para ela conter os meninos, para eles não agredir ninguém lá, Bolsonaro, porque se agredir podem ser presos, a não ser que queiram virar deputado federal também. Porque é tudo que a gente precisa que alguém do MBL saia algemado lá de dentro da Câmara, né? Porque aí o Brasil inteiro revolta. Aí essa pessoa vira Marte vivo e ainda consegue um cargo de deputado federal no futuro, mas que se candidate lá pelo Rio de Janeiro. São Paulo já tem candidato demais. Valeu, Feliciano. Obrigado. Bolsonaro? Olha, durante a campanha do meu filho, que é policial federal, por São Paulo, em setembro eu marquei via Facebook uma reunião no Largo do Rosário, em Campinas. No total foram mais de 200 garotos lá, 16, 17, 18 anos, que compareceram, alguns até com respectivo uniforme. Eu fiquei muito feliz porque eu estou vendo a garotada e se preocupar com política. Até poucos anos, eles eram massa de manobra do PT, do PSOL, do PCdoB, que sempre pregava aqui a perfeição hipotética, né? Aquela história de igualdade, se você não está sendo um sucesso é porque tem alguém que está te oprimindo, aquela luta de classe que é pregada até hoje, a molecada se libertou disso daí. Eu espero que em Campinas, por exemplo, Jundiaí, Americana, onde eu estive, né, São José do Rio Preto, São Paulo capital, ali a região mais pobre de São Paulo, Vado Ribeira, que é a minha área, tenha os seus respectivos candidatos jovens a disputar eleições municipais. São Paulo são 55 vagas. Você pode ver, quando o Haddad assumiu e foi votado ali aquela majoração estúpida do IPTU, por 2 votos que foi aprovado. Se tivesse mais 2 garotos lá, sem estar propenso a se vender por qualquer motivo, pode ter certeza que nós teríamos derrubado esse projeto do Haddad, né, que depois, apesar de aprovado, a Justiça segurou. Então, essa molecada jovem, é importante chegar na política, dar os novos ares para a gente, eles chegam com novas ideias, etc. Inclusive, nós aprovamos aqui na Câmara em 2 turnos, está no Senado, o candidato a deputado federal, a partir de 2018, não precisa ter mais 21 anos, passaria a ter apenas 18 anos de idade. Isso é muito importante. Tá, ok? Eu acho válido a molecada se aproximar da política. Vocês têm espaço e têm voz. E da minha parte, do Feliciano também, nós queremos que você esteja aqui dentro. Okay? E quem tiver condições, que venha candidato. Eu acho que a própria juventude vai ser um grande atrativo para que vocês tenham aí votos o suficientes para vir aqui colaborar no trabalho democrático, que o mais importante aqui é você não se vender e ter isenção. O meu pai dizia, né, já falecido, que quando entrei na política, né, e não queria que eu entrasse, ele falava, continua no exército que você vai ser presidente da República, né? Eu nunca pensava em ser presidente da República. Eu queria, naquela época, eu queria ali disputar as eleições do Rio de Janeiro e vim pelo Partido Democrata Cristão e tive sucesso. E ele falava o seguinte, o sucesso da política, pelo que eu sei, primeiro, não fazer besteira. Hoje em dia, a nossa política está mais ou menos nessa situação. Se você não faz nada de errado, né, faz a coisa certinha, você já vai na frente muita gente antiga que, infelizmente, faz alguma besteira na política. Se bem que eu acho que depois do Lava Jato, vai ser mais difícil aqui aprovar aqui contra a população. Tanto é que eu acredito nesse novo Congresso na votação do impeachment da senhora Dilma Rousseff. Alan, pessoal, eu queria falar sobre isso, sobre os novos políticos, né? Que, primeiro, dá um abraço para o Júlio Lins, de Manaus, que é uma graça, é um garoto que já está envolvido na política, eu encontro com ele aqui no Congresso, ele é um rapaz muito bacana. Fica um abraço, viu, Júlio? E a outra coisa é a seguinte, eu queria dizer para os jovens interessados na política, primeiro, se espelhem nesses 2 aqui, Bolsonaro e Feliciano, que são pessoas do bem, mas lutem por um Estado pequeno, lutem por um país liberal,
tá? Porque é botando um Estado pequeno que a gente acaba com partidos tipo PT, PSOL, partidos que dependem o quê? Dessa coisa de ficar alimentando pessoas que são dependentes do Estado. Então, um Estado pequeno liberal vai fazer com que o país melhore, tá? Nós vamos desnutrir os partidos de esquerda. E também tirar essa centralização de poder da União, gente. Nós vivemos isso aqui é uma república federativa, só no nome. Isso aqui não é federação, todo o poder concentrado na União, os estados e municípios, a míngua, dependendo da União desse jeito. Eu acho que é por aí, tá? Um Estado liberal, um Estado pequeno, tá? E as pessoas livres, e os estados-membros e municípios com mais poder. Esse é o meu recado. Eu gostaria também de deixar claro aqui o nosso agradecimento ao professor Olavo de Carvalho. Olavo tem razão, sim. Quero agradecer aqui muito ao trabalho do professor Olavo de Carvalho e que espero que numa próxima oportunidade possa estar aqui o professor, junto com o Bolsonaro e o pastor Marco Feliciano, e quem sabe também o Silas Malafaia, e dizer para vocês o seguinte, olha, realmente é necessário entrarmos na política. Aqueles que se sentem com essa vocação, com esse chamado de entrar na política, é necessário fazer isso. Sabemos que a escolha do partido é uma coisa muito difícil, sabemos que realmente a questão dos votos, com relação aos partidos nas cidades pequenas, é muito complicado, mas evitem os partidos que estão ligados ao Foro de São Paulo, evitem os partidos socialistas e façam um trabalho decente que possa realmente fazer a diferença. Bem, o nosso bate-papo dessa noite, com mais de 5.000 pessoas online nos assistindo, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, nosso agradecimento de coração ao capitão Bolsomito, né? Quero agradecer de coração ao Bolsonaro, agradecer ao pastor Marco Feliciano, agradecer a Beatriz, agradecer a toda a equipe do Terça Livre que ajudou muito a compartilhar esse hangout. Pedir para que vocês curtam o vídeo. É muito importante que vocês curtam o vídeo, porque assim o vídeo fica sendo mais conhecido, ele vai parar no seu Twitter, ele vai parar no seu Facebook, e assim a gente pode divulgar cada vez mais. Esse nosso bate-papo aqui, real, verdadeiro, sem corte, sem controle de mídia. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus, hein? Boa noite, obrigada.